Obrigado, senador. Queria cumprimentar todos os presentes na figura do próprio presidente, senador Isalci, que tem conduzido muito bem essa discussão da reforma tributária aqui na CAI. Parabéns, senador, tanto agora nessa condução quanto até na discussão anterior das emendas constitucionais. O trabalho do senhor tem sido fundamental nesse debate como um todo e olhando pelo setor produtivo, a gente só tem a agradecer ao senhor. O MID é uma associação sem fins lucrativos que congrega mais de 180 empresas nativamente digitais. São empresas médias, pequenas, grandes, mas todas que têm o elemento digital como essencial no exercício da sua atividade. Em relação à reforma tributária como um todo, acho que a gente tem que separar a questão das emendas constitucionais, que o trabalho do Congresso foi muito louvável, era uma reforma que todo mundo tinha uma ansiedade, uma vontade que ela se realizasse, e isso de fato aconteceu, então a gente tem que louvar. Em relação à regulamentação, que é o PLP 68, a gente tem 3 considerações. E aqui as 3 considerações que a gente vai colocar é basicamente sobre a caracterização das plataformas digitais, a responsabilização solidária das plataformas digitais e a responsabilização solidária dos desenvolvedores de software. Em relação à caracterização das plataformas, a redação do parágrafo 1º e 2º do artigo 23, ela é problemática. Por quê? Porque ela inclui 2 elementos que eles contradizem o próprio texto do PLP 68. Ele coloca como dois elementos de caracterização, entre vários, 2 elementos de caracterização das plataformas digitais, o pagamento e a cobrança. Ter o controle desses 2 elementos. Entretanto, no inciso 2º do mesmo parágrafo 2º, exclui a atividade de processamento de pagamentos das plataformas digitais, que não incide. E a linha B do inciso 5 do artigo 54 exclui expressamente a responsabilidade dos prestadores de serviços de pagamento sobre operações cujos pagamentos elas liquidem. Então você cria uma responsabilidade solidária ao mesmo tempo que para os liquidadores de pagamento você exclui essa responsabilidade. E isso, qual que é o cerne dessa problemática? É na caracterização das plataformas digitais, porque é um conceito novo. Então, qual que é a nossa proposta como MID? Utilizar um conceito que já existe, já está consolidado no direito, que é o conceito estabelecido no Marco Civil da Internet. A gente entende que trazer isso daria mais segurança e afastaria a insegurança jurídica e a eventual judicialização desse tema. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é em relação à responsabilidade solidária. O inciso 1 do artigo 23 determina a responsabilidade solidária das plataformas quando o contribuinte não registrar a operação em documento fiscal. E aqui a gente precisa deixar claro que o MID e o setor como que a gente representa, nós não somos contra a responsabilidade solidária, mas ela tem que ser atinente ao que as plataformas elas têm de ingerência. Hoje, as plataformas, sejam as de vendas de mercadoria, sejam aquelas que fazem a intermediação de serviços, elas não têm o controle total da cadeia. Ela não tem ingerência sobre a contabilidade e escrituração dos vendedores e dos compradores. Basicamente, eu gosto de fazer uma metáfora para utilizar do mundo digital para o mundo físico. Seria como se a gente quisesse responsabilizar os classificados de jornal por um vendedor de imóvel que não fez a escrituração, não registrou sua escrituração contábil no imposto de renda. Muitas vezes a plataforma, muitas vezes não, quase totalidade das vezes, a plataforma não tem essa ingerência. Então, o que a gente está solicitando aqui? Que é uma alteração que é responsabilidade solidária, ela só se dê a partir do momento em que as empresas não prestem informações ao fisco. Diferentemente, para usar o exemplo que eu dei dos classificados de jornais, a gente entende que as plataformas têm acesso a informações que os classificados não têm. E eu acho que por isso a gente não se furta de apresentar essas informações ao fisco, mas ela não pode ser responsabilizada por algo que ela não tem ingerência, que ela não tem controle. E, por fim, essa o nosso pleito de uma alteração nesse inciso 1º do artigo 23 para que conste que a responsabilidade solidária só se dê em caso da plataforma não apresentar ao fisco as informações solicitadas.
Por fim, em questão da responsabilidade solidária dos desenvolvedores de software. O inciso 4 do artigo 24 do PLP 68, ele determina que ele impõe uma responsabilidade solidária para os desenvolvedores de software utilizados no registro de operações fiscais e que permitam a utilização em desacordo com a legislação tributária. O que quer dizer isso? É difícil, uma redação bem confusa, que dá uma embananada na cabeça. É o seguinte: o desenvolvedor de software que faz aquele controle de notas fiscais, se eventualmente ele for utilizado para fins que, em desacordo com a legislação tributária, ele teria responsabilidade solidária. Não faz, com todo respeito, não faz sentido. O que a gente está solicitando é basicamente o seguinte: é como você pedir para uma pessoa que faz um programa e depois o usuário faz um mau uso disso e ele ser responsabilizado. O que a gente solicita? Que, na verdade, inclua aqui o elemento dolo. Novamente, nós não somos contra a responsabilidade solidária, mas que isso só ocorra quando o desenvolvedor de software ou de aplicação, ele faça isso de forma dolosa. E assim, nesses 3 casos, a gente entende que mantenha a rigidez da reforma, a estrutura, sem mudar muito esses aspectos, e mantém o objetivo central da reforma como um todo. Dito isso, por fim, para terminar ainda no meu tempo, agradecer novamente, senador, pela oportunidade e a todos os participantes pela discussão e pelo alto nível que vem sendo travado aqui no Senado. Parabéns, senador. Obrigado.